Ei, gente! Vamos começar a lição com uma pergunta. Se eu dissesse para vocês, rasguem o coração e não a roupa, faz algum sentido para vocês? Então vem comigo que vocês já vão entender. E já peço desculpa se estiver dando para ouvir meu cachorro latir, tá? Mas vamos lá. Gente, nós terminamos semana passada a nossa revista História da Redenção, parte 1, e hoje nós começamos a segunda revista com a parte 2 da História da Redenção. E recapitulando aí, a gente esteve estudando o período dos reis e vimos, que a maioria dos reis, infelizmente, desagradaram a Deus, e vimos também a importância da gente ser fiel a Deus, apesar dos nossos líderes. E vimos como foi a divisão do reino e tudo mais, e chegamos a conversar também a respeito de profetas, que Deus enviava mensagens para o povo através dos profetas, dando chance para o povo se voltar para ele, né? Afinal, nós vimos que eles receberam um castigo. E bem, Deus tentou muito fazer com que eles se arrependessem do pecado deles e de toda a corrupção do povo, para, enfim, não dar o castigo. Mas nessa revista é isso que nós vamos estudar, a mensagem desses profetas. E hoje nós vamos ver um profeta chamado Joel. Exatamente. E qual a mensagem principal de Joel? É arrependam-se. Mas vamos lá. E o contexto dele? Qual o contexto de Joel? Gente, Joel está inserido num contexto em que o povo de Deus tinha sofrido com uma praga. Pois é, gafanhotos tinham acabado com a plantação deles, tudo que eles tinham, e eles estavam numa situação bem difícil. Mas por quê? A gente já vem estudando aí, vocês já estão carecas de saber que o povo estava se corrompendo muito. E bem, aqui era muito fácil que eles estivessem tristes, né? Afinal, eles tinham recebido uma consequência. Mas o ponto principal da mensagem de Joel é justamente a gente conseguir separar o remorso do arrependimento verdadeiro. Afinal, eles tinham ferido a parte deles na aliança com Deus. A aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, de que ele teria uma grande família e essa família iria abençoar outras famílias. E quando eles se tornaram um povo de tão numeroso, Deus reforça, essa aliança com eles, pedindo para que eles fossem fiéis aos mandamentos de Deus, o que eles não estavam sendo, né? E depois, Deus ainda reforça lá com o rei Davi, ainda prometendo um reinado eterno, que a essa altura do campeonato, vocês já sabem de quem se trata, afinal, Jesus veio da descendência de Davi. Mas vamos lá. Afinal, qual a diferença entre remorso e arrependimento? Bom, o remorso é quando a gente está triste pela consequência do pecado. Ou seja, gente, o povo estava pecando e eles receberam um castigo, que foi a praga dos gafanhotos. Nessa situação é muito fácil ficar triste, né? E até se arrepender do que fez. Não é bem isso, né? É mais a culpa, aquela coisa toda. Já o arrependimento verdadeiro não é uma tristeza pela consequência daquilo que você fez. É pela atitude em si. A gente sabe que fez errado e a gente não quer cometer aquele erro de novo. Muito mais importante, né? Afinal, a gente sabe que afligiu o coração de Deus e isso faz com que a gente não queira repetir aquele erro. A gente reconhece e muda de atitude. Essa é a diferença do remorso para o arrependimento. O arrependimento não precisa vir carregado de culpa, porque a gente sabe que Deus nos perdoou. E Joel
depois, né, dessa situação toda, dessa praga, que ele chama as pessoas para o arrependimento, ele avisa o povo que o dia do Senhor está chegando. E seria um dia de muitas trevas, um dia bem pesado mesmo, e que viria um exército tão numeroso que nenhuma nação antes tinha vindo e nenhuma nação próxima, né, futura, iria ver. E ele fala, olha, Deus está dando uma chance para vocês, pra gente, né? Que é para rasgar o coração e não a veste. Vamos falar um pouquinho de cultura agora. Naquela época, era muito comum para o povo, quando eles estavam de luto ou muito triste com alguma coisa, para demonstrar isso, eles rasgavam a roupa e colocavam cinzas na cabeça. Essa era a demonstração deles. Mas o que Joel queria dizer é que não era para ser um arrependimento mostrado para as pessoas, entendeu? Tinha que vir de dentro do coração. Ou seja, de que adiantar você ficar triste com o que aconteceu, fazer uma demonstração cultural ali, mas por dentro você realmente não está disposto a mudar a sua atitude? Esse era o ponto. E Joel, bom, alguns estudiosos acreditam que ele falou 830 anos antes de Cristo. Ele não data as profecias dele. E ele direciona essa mensagem para um público que são os mais velhos, né, anciãos, os demais cidadãos, ou seja, todo o povo, e pede para o povo falar para gerações futuras, ou seja, para os filhos, para os netos, e não deixar, né, que o povo se esqueça do que estava acontecendo ali. E bom, depois que ele fala isso, né, ele reforça as características de Deus. Ele diz, né, o quão Deus é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. E olha, quem sabe, né, se vocês se arrependerem, Deus, ao invés de castigar, não resolve abençoar, sabe? Então, ele dá esse alerta pro povo naquela época, né? Muito importante a gente sempre ter em mente essas características de Deus. O que Deus quer, né? Será que a gente está tão diferente assim deles naquela época? E será que existe esperança para aquele povo? Será que existe esperança pra gente? Bom, agora vocês ficam com a parte 2 desse vídeo que o Léo vai fazer para vocês. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aí sobre o estudo sobre o livro de Joel, o profeta, né? Não é o Joel, meu pai. Mas enfim, o livro de Joel também é interessante porque ele também fala sobre o futuro, né? Não só de coisas que aconteceram, mas coisas que ainda está acontecendo. Vamos dar uma olhada? No livro de Joel, lá no capítulo 2, fala que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a terra. E isso de fato aconteceu e ficou registrado lá em Atos 2. Assim que, um pouco depois de que Jesus subiu ao céu, Deus já derramou o seu espírito sobre os crentes, né, dando a eles a possibilidade também de falar sobre Jesus. Então esse foi um acontecimento que Joel profetizou lá atrás e se cumpriu. Agora tem um que até hoje ele ainda está acontecendo, né? Que é o seguinte, lá no verso 32, diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E realmente isso tanto é verdade que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, né, nos versículos 12 e 13, ele diz que não há mais distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o Senhor é o mesmo. E aí ele cita Joel, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito legal. Mas isso, gente, só acontece graças a Jesus, né? Porque
não existe mais a distinção entre a descendência de Abraão e nós. Uma vez que Cristo morreu por todos nós e nós ficamos igualados na questão sobre a graça. O povo eleito não está mais restringido a apenas uma nação, né? Mas sim a pessoas de todos os povos, inclusive nós. E aleluia por isso, gente. Isso é muito bom de saber. E também, gente, o que a gente pode aprender com Joel hoje? Seguinte, no passado, Deus usava os profetas para dar esperança ao povo, para diverti-los e tudo mais. Hoje Deus usa a sua palavra. E aí, essa palavra essas algumas profecias e algumas advertências em Joel servem para nós também. E uma delas é a seguinte: lá, ainda no capítulo 2, diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Gente, o Senhor nos exorta a converter o nosso coração hoje mesmo. A gente está muito acostumado a usar essa expressão para o pessoal que saiu do mundão, né? Então, assim, a pessoa se converte e aí a gente fala, cara, isso aí, agora você tem que converter seu coração ao Senhor e tudo mais. Só que, assim, essa palavra, gente, também é para nós. Nós devemos redirecionar o nosso coração para Jesus 100%, ok? E assim, e a própria Bíblia, no livro de Joel, diz quando o Senhor nos exorta para isso. Ó, ainda assim, agora mesmo. É ainda hoje, gente. É agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é quando eu me formar. É agora mesmo. É urgente. Não é alguma coisa que você deveria deixar para depois. É agora, ok? A gente não pode adiar esse momento, né? E aí eu faço uma pergunta para você, né? Você está caminhando em direção a Jesus? Sim, não. Se não, redirecione a sua vida agora mesmo, hoje mesmo, ok? Porque acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Lembre-se, somente Jesus pode nos conduzir para o caminho certo. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. A gente aprende muita coisa com Joel. E espero que vocês também tenham isso no coração de vocês, tá? A gente precisa estar sempre caminhando em direção a Jesus, ok? Para que nós possamos herdar a vida eterna através da fé, da justificação, do seu Filho Jesus sobre nós, ok? Isso aí, gente, é só isso a lição. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro. Eu espero revê-los o mais breve possível, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um grande beijo, um abraço, tamo junto, é isso aí.